Olá, meus queridos, novamente aqui para explorar mais um tópico que a gente estudou essa semana, que é sobre profecia e como é que a gente identifica que um texto é literal ou simbólico, né? Como a gente identifica que o texto é literal ou é simbólico? Como eu devo ler as coisas entendendo como símbolos, ou seja, são coisas que estão representando outras coisas, são representações de outras coisas, ou se é literal, eu devo entender da forma como estou lendo. É muito simples mesmo. Esta regra é tranquila de ser estabelecida. A profecia, geralmente, ela não mistura literalidade com simbologia. Se você identifica... Bom, primeiro você tem que entender os símbolos. Como eu falei no vídeo anterior, é importante conhecer esses símbolos de profecia. Então, claro que você precisa iniciar. Se você não tem conhecimento profético, não tem familiaridade com profecia, então você tem que iniciar esse estudo. E à medida que você for ganhando familiaridade com os símbolos proféticos e for entendendo o que significam as bestas, o que significam os 7 candeeiros, as 7 igrejas, o que significa estrela, o que significa a dragão, a serpente, o que significa mulher, enfim. À medida que você vai entendendo o que significa esses símbolos, você vai percebendo que a presença deles no texto. E rapidamente a sua mente vai relacionar aquela palavra simbólica que você está lendo com a realidade que ela representa. E um dos símbolos mais importantes que tem na simbologia profética é o símbolo do cordeiro, né? Então, o cordeiro, quem é o cordeiro? É Jesus. Isso é fácil, né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Então, toda vez que a profecia citar Cordeiro, está se referindo a Jesus. Então, eu separei aqui Apocalipse 14, que ele é muito emblemático para você identificar um texto simbólico ou literal. Apocalipse 14 apresenta o cordeiro, um cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil pessoas. Então, é um cordeiro no monte e diante dele 144 mil pessoas. Então, aqui de cara já é fácil de entender o seguinte: o cordeiro é símbolo de Jesus, símbolo. Então, nós temos um símbolo, o que significa que o que venha depois, tudo é simbólico. Então, o número 144 mil é um número simbólico. E por que 144 mil? Por que não 100 mil? 144 mil é 12 vezes 12 mil, certo? 12 vezes 12 mil. E... deixa eu ajeitar aqui. Tá, beleza, melhorou. 12 vezes 12 mil, né? 12 é o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, né? Então, você tem ali 12 mil pessoas de cada tribo dos filhos de Jacó, de cada tribo de Israel. Então, você tem 12 mil pessoas de cada tribo do povo de Deus. Então, você tem ali uma amplitude do povo de Deus. É o povo de Deus ampliado. Esse número significa isso. Povo de Deus na sua maneira mais ampla. Certo? E isso significa, na sua maneira mais ampla, só numericamente? Não. Se você pegar aqui, ó, lá na frente, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Um cântico que só esses 144 mil aprenderam. São estes os que não se macularam com mulheres. A gente já sabe que é mulher. Mulher é igreja ou ideologia, né?
Eles não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus. Ou seja, são os primeiros que foram colhidos para o céu e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, fica fácil de entender aqui que esse é um texto simbólico, não é literal. Aliás, como praticamente todo texto do Apocalipse é, né? Então, a regra básica para você entender um texto como literal ou simbólico é entender se ele tem símbolos, então normalmente ele não vai misturar símbolos com literalidade. Então, se existe um símbolo é porque as outras coisas também serão simbólicas. Então, esse número 144.000 é um número simbólico. Ele está mais relacionado à qualidade do que à quantidade. Tá? E a qualidade, as características são descritas aqui. São aqueles que não se macularam com mulheres. Ok? E só uma informação, os 144.000 são os que vão ser transladados na volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são aqueles que não verão a morte. É o grupo de salvos que estarão vivos quando Jesus voltar. Esses são os 144.000. Beleza? Então, ficou claro aqui para entender quando um texto é literal ou simbólico. Se tiver símbolo, é porque ele é simbólico. Se não tiver símbolo, é porque geralmente ele é literal. Ok? Beleza.